Você não está em colapso. Não perdeu o controle da própria vida. Não acorda em pânico nem sente que tudo vai desmoronar amanhã. Pelo contrário, você continua funcionando, continua cumprindo horários, entregando resultados, respondendo mensagens, mantendo compromissos, resolvendo o que precisa ser resolvido. Para quem olha de fora, sua vida parece organizada, estável, até exemplar, mas existe um cansaço que não combina com essa imagem. Um cansaço que não aparece no corpo de forma óbvia, mas se instala por dentro. Não é o tipo de fadiga que vem depois de um dia pesado e desaparece com uma boa noite de sono. É um desgaste contínuo, silencioso, persistente. Você dorme e acorda ainda cansado. Descansa e não se sente restaurado. Faz pausas, mas algo dentro de você continua tenso, pressionado, drenado. Existe uma sensação estranha de estar sempre no limite, mesmo em dias tranquilos. As coisas que antes despertavam interesse, agora parecem neutras. Não são ruins, apenas vazias. O prazer diminuiu sem alarde. A motivação não desapareceu de vez, mas ficou frágil, instável, dependente de esforço constante. Você segue em frente mais por responsabilidade do que por desejo, e talvez o mais confuso seja isso. Não há um motivo claro para se sentir assim. Nada grave aconteceu, nada que justificasse esse estado. Então você começa a duvidar da própria percepção. Pensa que é exagero, que é ingratidão, que é fraqueza. Aprende a ignorar, aprende a empurrar, aprende a funcionar mesmo sentindo que algo essencial está faltando. E aos poucos, esse estado vira o pano de fundo da vida. Um fundo silencioso de cansaço emocional que acompanha tudo. Se ao ouvir isso, você sente um reconhecimento imediato, quase desconfortável, não é coincidência. É porque essa experiência descreve exatamente o que muita gente vive, sem nunca ter conseguido colocar em palavras. Em algum momento, esse estado deixou de ser visto como um sinal de alerta e passou a ser tratado como normal. O mundo moderno construiu uma narrativa poderosa. Estar cansado o tempo todo é apenas parte da vida adulta. Sentir pouco prazer é sinal de maturidade. Viver ocupado é virtude. Estar sempre disponível é prova de comprometimento. Funcionar sem entusiasmo é responsabilidade. Mas existe uma diferença fundamental entre algo ser comum e algo ser natural. Esse nível de desgaste emocional não é um traço inevitável da existência humana. Ele é o resultado de um contexto específico, de uma organização de vida que normalizou o esgotamento desde que ele não atrapalhe a produtividade. O problema é que essa normalização é tão difundida que começa a parecer suspeito não estar cansado. Quem demonstra energia constante é visto como ingênuo. Quem desacelera é visto como fraco. Quem questiona o ritmo é visto como inadequado. Aos poucos, o sofrimento deixa de ser reconhecido como sofrimento e passa a ser reinterpretado como fase, adaptação, realidade. Só que o corpo e a mente não funcionam por consenso social. Eles reagem a condições reais. Quando a energia emocional não se recupera, quando o descanso não restaura, quando o vazio se prolonga, isso não é sinal de equilíbrio. É sinal de que algo está sendo exigido além do que pode ser sustentado. O fato de milhões de pessoas viverem assim não transforma isso em um estado saudável. Apenas revela que o problema é coletivo. E quando um problema coletivo se torna invisível, ele deixa de ser questionado. A normalidade, nesse caso, não é um reflexo do que é bom para o ser humano, mas do que é conveniente para o funcionamento do sistema. A vida moderna não exige apenas esforço pontual. Ela exige presença constante, atenção permanente, capacidade contínua de responder, decidir, se adaptar e se regular emocionalmente. Não basta trabalhar, é preciso performar. Não basta existir, é preciso se mostrar funcional, disponível, produtivo e estável o tempo todo. A mente raramente descansa de verdade.
Mesmo fora do trabalho, ela continua ocupada com comparações, expectativas, cobranças internas e antecipações. O silêncio se tornou raro. O vazio virou algo a ser preenchido imediatamente. Além disso, existe uma pressão difusa para transformar cada aspecto da vida em algo útil. O descanso precisa ser eficiente, o lazer precisa render. O tempo livre precisa ter propósito. Até as emoções precisam ser gerenciadas para não atrapalhar o desempenho. Nesse contexto, sentir-se cansado não é um evento isolado, mas o resultado de uma exposição constante a microtensões que nunca são descarregadas. Pequenas exigências diárias que parecem inofensivas, mas que se acumulam. Mensagens que precisam ser respondidas. Expectativas que precisam ser atendidas, papéis que precisam ser sustentados. O indivíduo aprende a se adaptar, a se calar por dentro, a empurrar seus limites um pouco mais a cada dia. E quanto mais eficiente ele se torna nisso, menos espaço sobra para perceber o próprio desgaste. O sofrimento não explode, ele se dilui, se espalha, se normaliza, até virar parte da identidade. O problema não é apenas o excesso de tarefas, mas a ausência de pausas reais, de momentos em que não se precisa ser nada, provar nada, entregar nada. O mundo moderno não oferece esse espaço com facilidade, e sem esse espaço, a fadiga emocional se torna inevitável. O que está acontecendo com muitas pessoas pode ser descrito de forma simples e direta. Um esgotamento psicológico silencioso, um desgaste que não se manifesta como caos, mas como apagamento gradual. Não é uma crise aguda, é uma erosão lenta. A energia emocional vai sendo consumida sem reposição adequada. A vida continua, mas perde densidade. As experiências ficam mais rasas. O entusiasmo vira esforço, a presença vira obrigação. Esse estado não nasce de uma falha individual, mas de uma adaptação prolongada a um ambiente que exige mais do que devolve. A pessoa aprende a funcionar mesmo quando já está cansada por dentro. Aprende a ignorar sinais sutis de desgaste. Aprende a considerar esse estado como normal. E justamente por não ter um nome popular, por não caber em rótulos simples, esse fenômeno passa despercebido. Ele não interrompe a rotina, não impede o trabalho, não chama a atenção imediata, mas ele corrói a relação da pessoa com a própria vida. Dar nome a isso não significa transformar em diagnóstico, significa reconhecer um padrão. Um padrão de vida em que o funcionamento externo é mantido à custa do esgotamento interno. Um padrão em que a pessoa não está doente, mas também não está bem. Está apenas se sustentando, sobrevivendo de forma organizada, elegante, socialmente aceita. Talvez a parte mais difícil dessa reflexão não seja reconhecer o cansaço, mas perceber o quanto você se acostumou com ele. O quanto ajustou suas expectativas, seus desejos e sua sensibilidade para caber nesse estado. O quanto aprendeu a viver com menos energia emocional do que realmente precisaria para se sentir vivo. A pergunta que fica não é sobre solução, nem sobre saída imediata. É uma pergunta mais profunda, mais desconfortável. Em que momento da sua vida você passou a achar normal viver constantemente cansado por dentro? Quando foi que funcionar se tornou suficiente, mesmo sem prazer, mesmo sem presença, mesmo sem sentido? Se esse estado não surgiu de uma escolha consciente, mas de uma adaptação lenta às exigências do mundo ao seu redor, até que ponto essa adaptação ainda faz sentido? E o que diz sobre a sociedade em que vivemos o fato de tantas pessoas estarem exaustas emocionalmente e ainda assim acreditarem que isso é apenas a vida como ela é?